Olá, amigos do Viva! Bom dia ou boa tarde? Eu não almocei ainda. Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Nossa assessora. Bom dia. Bom dia, prefeito Paulo Serra. Bom dia, André. Prefeito, o que é aquilo ali atrás? Está vendo tão chique aí? O que é isso aí? Ali é uma parte do COI, né? O COI fica... Bom dia, primeiro a todos os amigos aqui do Viva ABC. Aqui o que vocês estão vendo são as telas de monitoramento. A cidade hoje toda monitorada, já são mais de 300 câmeras, vamos chegar a 3.000. Estamos monitorando todos os postos de saúde, todas as escolas, já está em andamento esse processo. A gente chega aí nos próximos meses a uma das cidades mais monitoradas do Brasil e rebate, parte dessas imagens rebate aqui para o nosso gabinete, no terceiro andar. Aqui seria até um dia interessante você mostrar, André, fica toda a equipe, né, com todas as câmeras, né, trânsito, mobilidade, transporte coletivo, SAMU, Defesa Civil, Polícia Militar, GCM, tudo junto. Já está trazendo resultados isso aí? Muito. Prático, só vimos, né? O COI viu alguém lá, vai lá e pega e tal. Como que tá Olha, isso aí? teve a semana passada, a gente teve a apreensão de balão na GCM, através do COI, foi através das câmeras que a gente flagrou. A roubo de veículos, eu sei que ainda tem a questão dos índices de violência, principalmente dos pequenos delitos, ainda incomoda muito a nossa gente. E lembrar, André, que segurança não era uma atribuição municipal, a gente que está puxando isso para o município, para não fugir dessa responsabilidade, né? Segurança é uma agenda estadual, as polícias são estaduais, é responsabilidade do governador, mas a gente tem feito isso em conjunto, em parceria. E uma que a gente se destaca muito, porque as câmeras, André, além de a gente monitorar, elas avisam. Olha o tiozinho fazendo um lanche ali, elas detectam placa de carro roubada, placa de carro furtada. Tá com o integrador detector. Isso. E graças a esse sistema, roubo de veículos pelo terceiro mês consecutivo diminuiu 40% em Santo André. Inclusive nós já oficiamos as seguradoras para reduzir o preço. Porque o risco agora, para ter carro em Santo André, o risco está diminuindo, né? Nós estamos atuando, nós estamos fortalecendo e aproveitar aqui para fazer também um apelo a todos os internautas, ao seu público, para a gente continuar pressionando também o Congresso Nacional e o presidente Bolsonaro para que vote o endurecimento das leis, André, que esse é um outro problema que a gente vê. A gente prende, a polícia prende, a GCM prende, né? E a justiça solta. E aí gera uma questão de impunidade que é muito forte. Eu vi uma licencinha, tá tudo certo o sinal aí, tá chegando a imagem aí, porque às vezes oscila tudo aí, bagunça um pouquinho aí. Prefeito, nossa pauta é o Centro-Vive. Vamos lá. A gente aproveitou que eu vi essas TVs aqui. Legal, então vai aumentar de 300 para 3.000 e é isso que a população espera, que cada vez diminua mais aí. E como você ia dizendo, né, depois a gente marca uma pauta para sobre isso aí, que são as leis, porque se prender, né? Esses dias teve um caso emblemático, vou nem citar aí, que vai lá, todo mundo na expectativa que se fosse aplicado o rigor da lei, a pessoa sai pela porta da frente. Aí muita gente criticou a autoridade policial, mas ela está aplicando a lei. Ela está fazendo aquilo que determina. Infelizmente, o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. Né, o Código de Execução Penal da década de 50, extremamente ultrapassados e não dão hoje instrumento para a polícia atuar da forma correta, para o juiz atuar da forma correta. A lei precisa ser alterada, já está no Congresso. Eu tive na segunda-feira com o ministro, o juiz Sérgio Moro, na segunda-feira lá no Roda Viva, né, que ele estreou lá com a entrevista, a gente esteve junto. E todas essas modificações já estão no Congresso Nacional e agora a gente conta aí com as pessoas para mandar e-mail para o deputado. Isso funciona, viu, André? Pressionar, mandar e-mail, mandar para o presidente Bolsonaro, que participa muito da internet. Isso seria fundamental para a gente continuar nesse trabalho de redução da criminalidade. Tá certo. 1982, o que você está fazendo em 1982, prefeito? Não sei se a gente tem a mesma idade, mais ou menos, porque isso para mim foi um fato marcante a nossa pauta aqui. Sim. Você lembra desse ano de 82? Eu era pequeno, eu tinha 9 anos, né? Era pequeno, mas eu lembro só, choramos muito quando o Paulo Rossi fez os 3 gols, né? Contra aquela seleção. Mas eu tomei conhecimento um pouquinho mais tarde dessa história, né, do Centro-Ville. Não foi na época que aconteceu, eu era muito pequeno. Para mim foi marcante porque eu acompanhei, eu conheci pessoas, né, porque muita gente não sabe da minha história ainda, mas eu morava no Jardim Cristiano, no começo da cidade de João Pestana, um bairro que estava se formando ainda, extremamente operário. E aí nós tínhamos amigos, familiares que estavam naquele movimento. Centro-Ville é uma história muito rica na cidade. Sem dúvida. Que era um condomínio feito pelo antigo BNH, de luxo, que era o Banco Nacional de Habitação, BNH. Acho que não existe nem mais, não existe, né? Foi substituído e tal. E aí ficou aquela questão, né, que a construtora, isso que constava pra gente, ela parece que quebrou. Isso. Em 82.
Aí ficou ali um tempo. Iria para os policiais militares. Depois comentaram, os policiais militares vão ocupar. É um condomínio de luxo, inclusive. Exatamente, né? grandes lotes. Grandes lotes, acho que 300 metros, alguma coisa assim. E aí teve aquele movimento de ocupação em 1982. Desde aquele tempo já foi assim uma história rica, quando eu digo rica, assim, com conteúdo, né? De bastante embate, inclusive com a polícia. Enfim, aí os moradores resistiram e se estabeleceu o Centreville. Então já vai ser uma história aí, você é bom de conta? 37 anos, eu acho, né? 37 anos de Centreville, passou quase 10 gestões e ninguém resolveu aquilo lá, né? De regularizar a área e tudo mais. Se urbanizou, lotes ali, casas transformadas, às vezes até em 4. Sim. É isso mesmo, prefeito? É isso. Uma família trouxe mais um ali, 4 e tal, e ficou esse bairro bastante conhecido por essa história rica que tem. Que pé que está o Centreville, prefeito? Após 37 anos. A gente, André, tem um orgulho muito grande, uma satisfação, uma alegria mesmo de poder anunciar a solução de mais um problema histórico da cidade, como você bem disse, né? Uma história riquíssima, uma história de muita luta. Eu conheci mais a fundo esse problema no meu primeiro mandato de vereador com o Calé, né? O Calé que até hoje faz um papel importante, né? Desenvolveu, faz parte da história do Centreville. Foi quando eu fui conhecer. Agora, o senhor que tomou na época o tiro, né? Nos embates. Exatamente. Ele me apresentou a história, me contou, tive na associação por várias vezes, não é de hoje, né? E desde então eu não me conformava com aquilo, não ter os poderes públicos não conseguir se reunir e criar mecanismos legais, porque não foi fácil, para resolver definitivamente o problema. E a gente, logo no início da gestão, está no nosso plano de governo, a gente criou uma equipe para isso. Primeiro semestre, o secretário na época era ainda o Fernando Marangoni, né, hoje que está lá no governo do estado, e a partir dali a gente desenvolveu, primeiro do ponto de vista urbanístico, mandamos um projeto de lei para a Câmara aprovou isso, baseada na lei federal, para poder regularizar urbanisticamente os lotes, que como você bem disse, foram diminuídos, foram divididos, porque lotes grandes, eles podem ser divididos e continuar seguindo a lei. Foi isso que a gente regularizou, e aí chegou num empecilho, né, num obstáculo que parecia um obstáculo intransponível, que é a cobrança, porque aquela área era uma área que acabou ficando para o Estado, para o CDHU, né, a área ela deixou de ser municipal, depois de todas as questões jurídicas, a empresa realmente, a urbanizadora quebrou. Tá, mas e quem é que, assim, a empresa, só para a gente entender, assim, detalhes, a empresa quebrou, ali era o sistema BNH. O Estado se apossou. O Estado se apossou. Isso, foi para o CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento de Habitação Urbana, é o dono daquilo lá. E aí, tinha um primeiro problema, que era a questão da regularização urbanística dos lotes. Isso a gente resolveu aqui no município com a Câmara. E aí, qual era o obstáculo? O CDHU fazer um convênio com a prefeitura sem ônus para o munícipe, sem ônus para os proprietários, sem ônus para os moradores. Por quê? Teoricamente, a regra geral era o seguinte: tudo bem, vamos regularizar, o CDHU precisa receber, porque o CDHU comprou aquela área, né? E aí a gente foi atrás de várias alternativas, encontramos numa lei federal, né, o encaixe deste empreendimento, o encaixe dessa luta histórica, o encaixe dessa região, numa lei federal que encaixa esse tipo de habitação como de interesse social. E a partir daí a gente pôde assinar um convênio que permite agora a regularização dessa área. Isso aconteceu na semana passada, né? Então teve parecer dos procuradores do estado, parecer dos procuradores do município, foi uma grande força-tarefa, né? E aí o Fernando Marangoni, lá à frente do governo do estado, teve uma participação muito importante, né, junto com a gente aqui, um grande esforço, uma parceria mesmo, e aí a gente conseguiu esse parecer, e a assinatura desse convênio que se deu na semana passada permite que, a partir de agora, desse cadastro que a gente atende uma parte, vamos fazer o cadastro final de todos os moradores, que a gente faça definitivamente a transferência para cada morador, para cada pessoa que hoje mora lá no Centreville, sem nenhum custo. Então, gente, quem está no Centreville vai ter regularizado, não vai ter custo. Vai ter a escritura na mão sem nenhum custo. Eu sei, André. Eu tenho perguntado a polêmica agora, dessa polêmica. Eu sei que tem uma grande briga lá, no bom sentido ou no mau sentido, enfim. Uma disputa, né?
é político, é pré-candidato a vereador, é pré-candidato a prefeito. Esse ano vai ser assim. Tudo que é coisa boa, todo mundo quer a paternidade, né? E o que é coisa não tão boa assim, aí é tudo culpa do prefeito, né? É ano político, é ano eleitoral, infelizmente, as pessoas deveriam, né? Quem tem amor verdadeiro pelo Centreville, e a gente respeita muito quem morou lá, quem lutou, quem está lá, e merece todo o nosso respeito e o nosso agradecimento, porque tem pessoas legítimas que lutaram mesmo por aquilo. Agora, quem tem amor verdadeiro quer que aquilo resolva. Não quer ficar atrapalhando, né, para dizer, olha, não vamos para lá, não vamos na prefeitura, não vamos dar valor para o prefeito. Não foi ele que conseguiu. André, eu não quero levar nenhuma fama disso, não. Eu quero entregar as escrituras para resolver o problema das pessoas. A gente tem que tirar da frente isso, um bairro da cidade que há 37 anos não está regularizado, né? Isso é o que nos move aqui. Isso foi o que nos moveu desde o início da gestão. Então essas disputas são normais. Nós temos gente aqui do próprio governo que tem um trabalho muito forte lá, que é a Marilda, você conhece, que inclusive está lá à frente da associação. Eu conversei com o pessoal da associação. Eu conversei, acho que um dos integrantes lá, a reclamação é o seguinte: olha, estamos fazendo um cadastro à prefeitura e não há nenhum protocolo, você está se cadastrando para isso, para isso, para isso. Diz que o cadastro era simples. Você teve conhecimento disso? Isso tudo foi suspenso, não tem mais nada disso. As pessoas vão ser chamadas na prefeitura, oficialmente, e vão, a partir daí... Para ter saber que é um relacionamento direto com a instituição prefeitura. Isso, e dali, cadastrou, está tudo certo, vai para o cartório pede 30 dias no máximo para emitir as escrituras, e a gente vai fazer blocos, né, pacotes, e entregar essas escrituras até o meio desse ano. A gente quer entregar todas, é esse o nosso foco, né? Começando agora em fevereiro, as primeiras já. Em fevereiro tem a primeira leva, já saindo. Primeiras matrículas saindo. Agora, o que é importante? Que as pessoas se unam lá, independente das preferências. Tem gente que é do socialista, tem gente comunista, tem de todo tipo, o que é bom para a cidade. Agora, deixa um pouquinho de lado essa questão eleitoral, política, vamos deixar para disputar lá em outubro, quando chegar a hora, e agora vamos unir, resolver. Nós estamos aqui para resolver. Porque me surpreendeu, eu conversei bastante com o pessoal da associação lá, as indicações, as demandas, os pontos de vista, né, e acompanhando, assim, não tão de perto, né, mas me parece que está ali na boca do gol, é aquela coisa de chegar, exatamente, marcar o gol. Aí começa a criar um clima que eu tentei entender. A associação, inclusive, fica à disposição também de abrir espaço para eles falarem lá. Mas eu acho, ainda eu comentei, eu acho que me parece aqui, eu tive uma conversa com eles, para a gente fazer um preparativo para fazer uma entrevista com a gente também, que é questão de disputa política. Essa é a impressão que eu tive, não sei se... Essa é a impressão do André do Viva. Eu não posso afirmar Parece isso. Assim, não, porque foram tantos anos de luta, Sim. E eu acho que todo mundo teve uma participação, todos não, várias pessoas tiveram uma importância enorme, a associação, os militantes lá da causa, porque afinal são 37 anos. Todo mundo. Quando eu te pergunto o que você está fazendo em 82, é difícil até lembrar lá do fisionomia do Paulo Rossi, que é uma coisa marcante que a gente falou lá. Mas é uma luta de muitos e muitos anos entre vida. E eu posso falar com o propriedade que eu morava aqui, como disse o Jardim Cristiano, e acompanhei muito essa história aí. E agora parece que está na reta final, então é hora de minimizar algumas situações para... Porque o compromisso é fevereiro, é isso, presidente? A partir de fevereiro. Já vai ter matrícula. Quem o Viva pode anunciar lá, depois fazer uma matéria. A primeira matrícula... A gente, inclusive, vai chamar os primeiros moradores, esses que já estão com o cadastro finalizado, e a partir daí chamar os demais para fazer o cadastro aqui na prefeitura. Agora, o que eu quero aqui, aproveitando sua audiência, fazer um apelo mesmo, para que todas essas pessoas aí que são envolvidas, e que, como você bem disse, todos têm seus méritos, sua participação, que deixe a disputa política para frente. Agora é hora de união. É hora de a gente somar esforços. Tem um canal, deixa eu interromper, prefeito, eu sou chato mesmo. Não, vamos lá, claro. Mas tem um canal da prefeitura com a associação nesse momento? Tem, para escutar onde que dói, o que é. Onde dói, tipo um pai chega pro filho e fala o que está doendo, o que está acontecendo, para entender ali. Nós temos uma comissão da Secretaria de Habitação e da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Comunicação que tem portas abertas. O secretário Paulo Alves, no jurídico o secretário Caio, a comunicação também, que participa, então não tem nenhum problema com isso, pelo contrário, nós estamos à disposição. O que a gente quer, é que
esse problema seja resolvido. E a gente está, como você bem disse, muito perto. Né? A gente já conseguiu fazer o que nenhuma outra gestão, você falou, são 10 gestões que passaram, conseguiu, que é criar instrumento jurídico, votar a lei na Câmara, criar instrumento jurídico no Estado, que era o proprietário da área, convencer a Procuradoria do Estado a fazer um parecer no sentido atendendo a lei federal. A lei federal também é uma lei que é mais atual, então, algum tempo atrás, a lei que permitiu agora essa regularização também não dava tantos instrumentos como tem hoje, então foi um esforço conjunto, né? E quis o destino que caísse na nossa mão, na nossa gestão, para a gente resolver isso com todo o nosso esforço desde o início da gestão, porque está no plano de governo, não tem nenhum favor aqui, André. A gente está cumprindo aquilo que está no nosso plano de governo. Aproveitar aqui, prefeito, que eu sei... Tá certo. Ó, eu tenho uma pergunta que o Sidney Santos aqui está falando assim, André, não é da nossa pauta, mas ó, o Jardim Santa Cristina precisa das escrituras também. A regularização fundiária, esse é o termo, tá certo? Que usa, isso, né? é isso. Aconteceram algumas regiões, várias regiões a gente tem acompanhado aí. Foi no Alzira Franco, não foi isso? Sim. Várias regiões. Santa Cristina está dentro do cronograma? Está dentro de um pacote. Todas as regiões da nossa cidade que tem algum problema de escritura, a gente já entregou lá na Sacadura, na Prestes Maia, já entregou no 2º Subdistrito várias, no Capuava, enfim. A gente está com os processos em andamento. Alguns a gente depende do governo do estado, alguns do governo federal. E alguns dependem até de subsídio da prefeitura, né? De recursos, para poder regularizar. Todos estão em andamento. Santa Cristina especificamente está na O Santa Cristina está dos 50% para frente. Ele já está mais perto do final do que do começo, né? Mas ainda não está na mesma fase, por exemplo, que o Centreville, que, como você bem disse, para usar aqui a metáfora futebolística, está na cara do gol, né? O Santa Cristina a gente vai ainda alguns meses para ter novidade, mas todos estão bem encaminhados. A nosso foco, além de entregar mais de 2.000 moradias, né, que eram um dos focos, que é a produção habitacional, mas o nosso principal foco na habitação foi a regularização, né, e a gente evoluiu muito nessa área, e o Centreville, sem dúvida, que é o nosso maior símbolo, né, de regularização fundiária. Pelo tempo, né, André? 37 anos. Não, cria uma história, fica até assim uma história de romantismo na cidade. Exato. Da história de luta, todos os movimentos que aconteceram lá, inclusive eu falei com os moradores, falei com o pessoal da associação, agora é um ciclo que já chega no final da regularização, o Viva quer fazer um documentário lá, contar toda aquela história, porque é uma história importante da cidade, inclusive, ali que fica 11 de junho naquela região, né, o colégio lá, eu me lembro que na época ainda a Cleide Baub, delegada de ensino, eu era muito próximo do presidente da Assembleia, do vice-presidente, e nós indicamos alguns nomes de escola aqui em Santo André para que acontecesse, né? Porque acontece isso na Assembleia Legislativa. E foi indicado o nome da professora para o 11 de junho, que fica naquela região. Que 11 de junho acho que é um dia importante lá, acho que é o dia de luta deles lá, um dia histórico lá. E eles falaram, não, a gente não quer que mude o nome, não. Aí a própria comunidade se reuniu, fez um baixo-assinado, não que eles não quisessem homenagear a professora, mas tanto que eles valorizam aquela história do 11 de junho, que eu vou estudar melhor, meu repórter vai estudar melhor, ver a relação. Existe uma relação do 11 de junho com a luta livre. E importante, André, aquela região vai receber um grande investimento de infraestrutura, que é a continuação do corredor Caçaquera, que a gente liberou na CAF, em Brasília. Assinamos dia 30 de dezembro. É uma avenida que passa ali. Porque precisa também, foi uma bagunça aqui, né, prefeito? Exatamente. Vamos falar, ficou uma bagunça aqui. Desmanchou lá, ficou uma coisa mal feita. Eu concordo com você, né? Por isso que a gente está resolvendo. Agora, você imagina, a gente vai fazer a infraestrutura do bairro, de um bairro legalizado agora. Então são duas grandes notícias. Giovanni Batista Pirelli até... Valentim Magalhães. Ali a interligação faz assim por dentro, então ali. Por dentro. Pista, duas, avenida de mão... Mais ou menos que é a Mário Toledo? Mais ou menos a Mário Toledo, só que é um pouquinho mais larga que a Capitão Mário, porque não tem o corredor de ônibus. Então ela fica um pouquinho mais larga, mas é mais ou menos a mesma coisa, e é uma continuação de um corredor importante que depois faz a ligação, inclusive, com o Rodoanel, ali passando no Mirante, Morro da Quibom, ali, aí você vai para Mauá e chega no Rodoanel. Então é um eixo de ligação importante. E desafoga Valentim também, né? Bastante. Valentim está bem afogado aí. Bom, falamos do Centreville com o prefeito aqui, está acabando a entrevista já. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, o pessoal vai acompanhando, compartilhem aí. Se tiver alguma pergunta aí também, encaminha. Passa pra gente, André, encaminha aqui, a comunicação responde de maneira oficial. Tem uns compromissos aí, toquei o Nino Brandão aí dando parabéns. Filha do Calé mandou um abraço. Filha do Calé? Quem é a filha do Calé? Vanessa. Eu não conheço a filha do Calé, Vanessa? Vanessa. Aliás, o Calé também no documentário, viu, Vanessa? Fala pro teu pai que eu gostaria da participação dele, contar. Inclusive eu já sei algumas histórias lá,
que o policial que atirou nele, depois passou por uma situação difícil, olha só que história rica, né? E o Calé, um pessoal teve a oportunidade de visitá-lo, inclusive, levar algum auxílio, que a gente não precisa nem falar o que é e tal, mas era assim, confrontos de trabalhador com trabalhador. O policial era uma época mais dura. Bem mais dura. Quem não sabe que na época do Paulo Maluf, a rota na rua era mais uma energia... Não, e era a época ainda Estou fazendo apologia, mas era demais confronto, né? Período militar, né? Período militar, isso que eu falo. Finalzinho do período... Não, o militar foi em 85, né? 3 anos depois acabaria no regime militar, mas em 82 ele... 85 foi a eleição indireta do Tancredo, né? Mas ainda não teve eleição direta. A eleição direta em 89. Ó, em 82, eleição de governador, Lula candidato, sabia disso? Sabia, né? Claro. Sabia. Roger Ferreira do PDT, André Franco Montoro, eu lembro um montão de coisa aí, tá vendo só? Que coisa, hein? Prefeito Gero Brandão, porque era o Lincoln Grilo, foi até 82. O Brandão era prefeito. Acabou de assumir em 82. Isso, o Brandão assumiu. Foi o segundo mandato dele. Eu gosto de história, fico citando aí. Depois teve mais um mandato, aí ficava a revezamento Brandão e Celso Daniel. Como é que comecei a acompanhar a política em Santo André com o Lincoln Grilo prefeito e Clolinda Sampaio vice. Olha só, eu tô ficando velho. Você é mais velho que eu, por isso. Tem a mesma idade, eu acho, hein? 7-3. 7-3 também. Então... Você é de agosto, você? Maio. Então sou mais velho. Perdi. É que eu tô mais conservado. Tá certo. Bom, tá aí, então as perguntas, a assessoria aí se predispõe a responder mais perguntas sobre o Centreville. A gente também abre o espaço aí para o pessoal da associação, né? Nós conversamos com eles para eles falarem também. Mas se eu pudesse, né, opinar, eu sou independente, a gente ouve os lados e tudo mais. É uma união agora porque está tão André, mais só fácil fazer em uma relação a essa correção. situação. Não tem lados. Nós temos um lado só, é o Centreville. Exatamente. Não tem que ter lado agora. Essa é a nossa intenção. Né? Mas assim, algumas pessoas entenderem ali, mas questionar assim, ter todo o entendimento pleno, né, do que acontece. Mas pelo que eu conheço da história, por isso que eu estou citando fatos aqui, porque eu conheço a história do Centreville e tudo mais, sei da luta deles, respeito muito. Maria Brandão, Calé, outros tantos ali que, né, se eu não citar aí, me desculpem, mas no documentário eu ia falar. Foi uma longa trajetória de quase 4 anos em média, 10 mandatos, não, uns 8 mandatos, teve mandato de 6, né? Teve mandato de 6, então vai dar aí uns 8 mandatos mais ou menos. E sempre nessa história tudo, eu acho que dá para todos nós da cidade comemorarmos aí a regularização. É isso. E nós estamos à disposição, independente de questão ideológica, partidária, todos vão ser recebidos aqui. Se quiserem esclarecer, qualquer que seja o grupo político que pertence, é só marcar. Vem aqui, a gente esclarece, mostra tudo o que foi feito, que está sendo feito, o convênio que foi assinado, né, as matrículas que vão primeiro para o cartório, que são as que o cadastro já estão prontos. O cadastramento vai ser feito aqui na prefeitura, até por uma questão das pessoas se sentirem também, André, seguras do que estão fazendo, né, para que não haja nenhum tipo de conversa de enganar as pessoas ou das pessoas se sentirem, de certa forma, inseguras, né, para fazer um novo e definitivo cadastro. Então nós estamos à disposição. Se a gente conseguir unir todos esses personagens, eu tenho certeza que quem ganha é a população do Centreville, essas mais de 3 mil famílias que aguardam há tanto tempo essa sonhada escritura que a gente conseguiu tirar do papel. Você está prometendo fevereiro a primeira, hein? Vou acompanhar. O primeiro lote a gente vai, pode. Fevereiro, tá aí não, prefeito, cadê a primeira? Fica tranquilo. Porque pra gente vai ser histórico, inclusive pro Viva acompanhar isso aí, tá ok? Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado você que nos acompanha, sempre compartilha e participa aí do Viva ABC. Um novo olhar para a região. Forte abraço. Antes de agradecer, né? Tem que ser educado. Obrigado pela entrevista. Imagina. Obrigado, gente. Parabéns. Forte abraço. Até a próxima.